A história do Êxodo, todo mundo conhece, né? É uma daquelas narrativas, assim, gigantescas da humanidade. Um conto épico de escravidão, liberdade, que está gravado na nossa consciência. A gente pensa na perseguição, no desespero e, claro, naquele momento incrível da travessia do Mar Vermelho. Mas e se a gente pensasse um pouco diferente? E se o verdadeiro significado dessa história toda não estivesse lá nos livros de história, mas bem aqui, dentro de cada um de nós? E se o êxodo não for só um evento que aconteceu há muito tempo, mas uma jornada que acontece aqui dentro? Uma metáfora, sabe, que serve para qualquer época, para nossa própria luta psicológica e espiritual. É exatamente essa perspectiva que a gente vai mergulhar agora. E olha, essa ideia não é de hoje não. Tradições de sabedoria muito antigas como a Cabala, que é a parte mística do judaísmo, e até os graus mais elevados da maçonaria enxergam a história do Êxodo de um jeito completamente diferente. Para eles, não é sobre um fato histórico literal, é na verdade um mapa preciso da alma humana, um verdadeiro projeto para a nossa transformação. Ok, mas para ler esse mapa interior, a gente precisa de uma chave, né? Um jeito de decodificar os símbolos. O faraó, o Egito, os israelitas, o que eles representam no nosso mundo interno? A resposta para isso muda completamente o jeito que a gente olha para essa história. E aqui está a chave para a gente decodificar tudo isso. Quando a gente fala Egito, o nome em hebraico é Mitzraim, que significa algo como lugares apertados, restrições. Ou seja, não é um país no mapa, é um estado de consciência limitado. E o faraó? Bom, ele não é um rei de carne e osso, ele é a personificação do nosso próprio ego. É aquele tirano interior que nos prende. E os filhos de Israel, eles são a nossa parte espiritual, sabe? Aquela vontade de buscar algo mais. Então a fuga do Egito vira a nossa jornada para superar o ego. Mas o que é esse ego, exatamente? Nessa visão, ele é a nossa natureza mais fundamental. O desejo de receber só para si mesmo. É aquela força que nos tranca no Egito interior, um estado mental que o tempo todo quer que o mundo gire em torno da gente e atenda aos nossos desejos. Só que escapar do ego não acontece de uma hora para outra. É uma jornada, uma travessia por um deserto interior, cheio de provações. E, segundo essa interpretação, cada crise que aparece no caminho não é um castigo. Pelo contrário, é um passo, um degrau cuidadosamente planejado, uma prova que leva a um desenvolvimento. Vamos imaginar aquele momento de tensão máxima. O mar, que não dá para atravessar, bem na frente. E atrás, vindo com tudo, o exército do faraó, que são todos os nossos velhos hábitos, medos, os desejos egoístas. Parece que não tem saída, né? Todas as portas lógicas se fecham. É nesse ponto de total desamparo que a pessoa é forçada a procurar uma solução que vai além da lógica, além do ego. É exatamente aí que o milagre, uma virada de chave, uma mudança para um nível de consciência mais alto pode acontecer. Essa jornada pelo deserto continua com uma série de testes bem simbólicos. Cada um deles, como a gente vê aqui, é um passo para a gente transformar o nosso desejo de receber. Desde ter que lidar com a água amarga da decepção, até aprender a receber um maná espiritual com gratidão, e finalmente entender, com o Shabat, que o crescimento espiritual tem um ritmo próprio. E perceba como a água é importante em várias dessas provações. Simbolicamente, a água representa a qualidade de doar, o amor, a conexão. Na Cábala, essa força é chamada de Biná, a fonte da vida espiritual. Então, toda vez que aparece uma crise de sede no deserto, não é sobre falta de H2O, mas sobre uma necessidade interna bem profunda de mais conexão e de pensar mais no outro. Depois de passar por essas provas todas, a jornada interior chega no teste final. Agora, a coisa não é mais sobre desafios externos, é um confronto direto com o inimigo que mora dentro da gente, o ego na sua forma mais pura e concentrada. E esse inimigo tem nome, Amaleque. E, de novo, não é um povo, é um estado de consciência. Amaleque é aquela vozinha interna da dúvida, sabe? Aquele cálculo frio e racional que sempre pergunta: tá, mas o que eu ganho com isso? É a lógica do puro egoísmo tentando sabotar qualquer passo em direção ao espiritual. E essa conexão é surpreendente. A etimologia esotérica da palavra Amaleque é vista como um acrônimo da frase em hebraico Al-Menat Lekabel, que quer dizer literalmente a fim de receber. Ou seja, é o princípio do puro receber para si mesmo, tudo contido numa única palavra.
A batalha que vem depois é a imagem perfeita dessa luta que acontece dentro da gente. Moisés, que aqui simboliza a nossa conexão com uma consciência superior, levanta as mãos para orar e a aspiração espiritual ganha. Mas quando ele se cansa e abaixa as mãos, a dúvida e o egoísmo de Amaleque ganham força. É como a maré da nossa própria batalha interna, um conflito que acontece dentro de nós a todo momento. Então, quando a gente junta todas essas peças, o faraó como ego, o deserto como as provações, Amaleque como a dúvida, o que aparece é um mapa incrivelmente detalhado do nosso eu. E o mais fascinante é ver como os símbolos desse mapa conversam com uma sabedoria que é universal. Pega o momento da travessia do mar, por exemplo. Os 3 versículos da Bíblia que descrevem essa cena têm cada um exatamente 72 letras. Na Cabala, essas letras são combinadas para formar os 72 nomes de Deus, que são vistos como uma ferramenta para influenciar a realidade. E o curioso é que esse mesmo número, 72, é super importante na geometria sagrada de outras tradições, como a maçônica, onde simboliza a harmonia e a ordem divina do universo. E outros símbolos se encaixam perfeitamente. Os pilares de nuvem e de fogo viram os princípios do equilíbrio interno. O deserto, um estado de abertura para receber. E a terra prometida, Israel, revela seu significado no próprio nome. Yashar El, que é direto a Deus. Não é um lugar no mapa, mas um estado de consciência onde o nosso desejo está alinhado com um propósito maior. No fim das contas, a conclusão é inevitável. Os textos sagrados não estão só descrevendo coisas que aconteceram lá fora, mas as próprias mudanças que acontecem aqui dentro. O Êxodo é um mapa eterno das nossas lutas, um guia para a jornada da prisão do ego até a liberdade da conexão e do propósito. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, e que é bem pessoal, na verdade. Se este é o mapa da escravidão no Egito do ego, passando por todo aquele deserto de provações até chegar na terra prometida da conexão, a grande questão que fica é: em que ponto desse mapa será que a gente se encontra hoje?